eu conquistar a sua família. Eu falo aqui para Deus, é melhor Deus conquistar a minha família para os caminhos dele. Eu creio que nesta noite não é diferente na vida dos meus irmãos. E assim como José ali teve aquele sonho, Deus também pode fazer nas nossas vidas. É como o nosso pastor disse aqui, que só o testemunho da gente já fala tudo, da onde Deus nos arrancou. É bem verdade que nós não deixamos de pedir pelo nosso familiar, de estar na presença do Senhor. Quer dizer, o que Deus me faz entender também que a nossa petição, aquilo que nós estamos entregando na mão de Deus, se for o modo nosso familiar, pode ter a certeza que Ele vai resolver. Ele não é Deus que minta nem volte a sua palavra atrás. O nosso Deus, a vida de cada um de vocês, aqui nesta noite, pode ter a certeza que Deus vai fazer assim como fez na vida de José ali. Quer dizer, os próprios irmãos, mesmo ali querendo jogar ele, jogando ela naquela cova, o que Deus me traz a lembrança que nós ser mais ou menos ali do que José passou, não ser diferente nas nossas vidas. Mesmo ainda, o nosso familiar muitas vezes olhando para nós e dizendo, já vai para a igreja novamente, e as pessoas olhando e pensando que não está acontecendo nada. Mas eu te digo uma coisa, esse sonho que vai realizar não é aqueles que estão dizendo, porque se fosse aqueles que estão dizendo, nós não estaríamos na presença dele. Ele vai realizar o meu sonho e o teu sonho, pode ter a certeza, foi aquele mesmo que realizou na vida de José. Não vai ser diferente do meu e do nosso. Às vezes o ser humano pode dizer que não tem mais jeito, mas eu conheço uma coisa, eu conheço aquele que é verdadeiro, é fiel na nossa vida. E mesmo ainda o ser humano não merecendo, o nosso Deus é fiel, ele pode resolver as nossas causas. Está difícil, pode até nós achar que está tardando, mas eu aprendo uma coisa aqui dentro com Deus. Ali também demorou na vida de José, não vai ser diferente na nossa vida, não vai ser diferente na vida do nosso familiar, porque mesmo ali todos querendo jogar José, querendo matar José, mas José não olhou com um olhar de maldoso, o José não olhou com um olhar de maldade. Quer dizer, assim somos nós que estamos no caminho do Senhor, e nós vemos a cada dia olhar como José olhou, mesmo ainda os irmãos dele querendo matar ele, que nós venhamos olhar para o meu do nosso, para aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, nós venhamos olhar como José olhou, mesmo o sonho sendo para ele, mas ele não devolveu na mesma moeda. Que nós venhamos entender que nós devemos devolver com um olhar espiritual, olhar para aqueles e saber que tem jeito, tem uma solução, assim como Deus fez na nossa vida. Mesmo ali aqueles irmãos de José já querendo jogar José ali, jogaram José dentro daquele buraco ali. Deus me faz entender, quantos olham para nós e muitas vezes não quer nos jogar no buraco, mas quem quer nos jogar no buraco é Satanás, não é o ser humano. Porque eu aprendo uma coisa com Deus, Deus sempre me ensinou que a luta da gente não é contra a carne, a luta da gente é contra os principados do inimigo. Ali, por que José olhou com um olhar de misericórdia para os seus irmãos? Sabe por quê? Porque José olhou com um olhar espiritual. Porque se José tivesse com um olhar carnal, ele não tinha tido a ajudada dos seus irmãos. Assim somos nós que estamos nos caminhos do Senhor. Talvez e muitas vezes nós achamos que eles querem o nosso mal, mas muitas vezes nós estamos esquecendo que o nosso Deus, ele deixou bem claro que a luta da gente não é contra a carne, a luta da gente é contra os principados do inimigo. Às vezes nossos irmãos ainda não estão na presença do Senhor, quer dizer, se torna mais fácil o inimigo usar eles. E nós vamos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, e mesmo ainda os nossos irmãos querendo se levantar contra nós vamos olhar com um olhar espiritual, porque foi assim que o nosso Deus olhou para cada um de nós. É bem verdade, como o pastor disse, só o nosso testemunho fala tudo, porque é bem verdade que eu andava no charco de lodo. O que é que traz a lembrança do lodo? O lodo me traz a lembrança da droga, o lodo me traz a lembrança da bebida.
José, assim somos nós, por mais ainda que os nossos irmãos não querem o nosso bem, não é para nós deixar de ajudar os nossos irmãos, porque ali não é o nosso irmão, muitas vezes é o inimigo sentando na mente dos nossos irmãos, e a cada dia nós vem olhar como José olhou. José poderia ter preparado ali, José naquela hora, em vez de descontar ali o que fizeram com ele foi para o quarto dele chorar nos pés do Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, por eles eu não posso fazer nada, Pai, por eles eu não posso olhar com olhar carnal, mas eu posso chorar nos teus pés, aquele que pode resolver. Foi assim que José olhou ali, quando ele viu aqueles irmãos dele. Ele não agiu com atitude carnal, ele agiu com atitude espiritual. Não é diferente na vida da gente que estamos nos caminhos do Senhor, porque é bem verdade que muitas vezes, mesmo ainda, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, se nós a cada dia olhar com um olhar espiritual, nós vamos saber o que é que está usando ele. Ali não é a pessoa. Muitas vezes o que Deus me faz entender, uma vez eu fiz uma pergunta a Deus: Senhor, é muitos que ainda não estão na tua presença, mas Deus me disse assim: meu filho, se coloque no lugar dele, porque um dia, meu filho, tu não o conhecia, hoje ele está na minha presença. Então tu olha, se coloca no lugar dele, porque um dia tu teve sentindo a mesma dor que ele estava sentindo, um dia tu queria ter força para estar no meu caminho, e essa força tu não conseguia, é porque Satanás estava trepado no teu ombro. Era como se Deus dissesse assim: quer dizer, o Satanás, ele anda atrepado, escravizando aquelas vidas que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Se a gente for olhar com um olhar espiritual, Satanás anda na vida daqueles que ainda estão na droga, que estão na bebida. É como se ele andasse aqui no ombro, aqui atrepado ali naquela vida. É por isso que muitas vezes eles não conseguem enxergar as maravilhas que Deus tem fazido na nossa vida. É por isso que muitas vezes eles não estão nos caminhos do Senhor. E nós vem a cada dia olhar como José fez a transformação ali. Em vez de José poderia ter pegado ali e ter mandado os soldados chicotear cada um ali dos irmãos dele, mas ali José olhou com um olhar espiritual. Não foi diferente nas nossas vidas. O nosso Deus, nós temos que ser imitador de Deus. Para ser imitador de Deus, nós temos que se colocar no lugar do nosso irmão. Nós temos que tomar mais ou menos a dor do nosso irmão e refletir que um dia nós tivemos do mesmo jeito dele. É bem verdade que Jesus diz que salvação é individual, mas Jesus também me faz entender: se o nosso Jesus tivesse pensado só nele, nós estaríamos aqui hoje? Quer dizer que nós viemos pensar como Jesus, ser imitador realmente como Jesus, porque se Jesus tivesse pensado só nele, nós não estaríamos aqui glorificando o nome dele. Aleluia. Salvação é individual, mas só é no último dia. E muitos vão chegar lá, vão dizer: preguei em teu nome, fiz maravilha em teu nome. Mas Jesus vai dizer: te aparta de mim. É nessa hora que a salvação é individual. Quer dizer, hoje eu olho para a igreja, Deus sabe do que eu estou falando. Eu olho com o olhar espiritual. Eu olho para uma igreja, a igreja, olhar espiritual, a igreja é minha família. Não precisa ser minha família, a minha mãe, meus irmãos, a minha esposa não. Eu olho para a igreja com um olhar espiritual. Se aqui é a família de Deus, aqui também faz parte da minha família. E a cada dia nós vamos entender, olhar com esse olhar espiritual. Olhar como José olhou ali para os irmãos dele. E a cada dia nós vamos se colocar no lugar dos nossos irmãos. Porque às vezes é bem verdade, o inimigo está querendo aprisionar, está aprisionando muitas vidas, e muitas vezes nós não se colocamos no lugar do nosso irmão, que nós venhamos entender, olhar assim como José olhou, e ali mesmo na necessidade ele podia castigar, mesmo ali ele estando com toda a fartura nas mãos, ele não olhou com olhar carnal, ele olhou com olhar espiritual. Mesmo ali a negrada jogando ali José dentro daquele buraco, ele não olhou com olhar carnal, ele olhou com olhar espiritual. Mesmo ali toda a mercadoria, todo o alimento, todo na mesa dele, ele não olhou com olhar carnal, ele olhou com olhar espiritual. Sabe o que é que Deus me traz a lembrança? Não falando para mim, mas me fazendo entender, porque é assim que ele faz na minha vida, ele faz apenas eu entender
entender. Ele diz: se coloque como José, não querer só para si, divida com seu irmão. Amém. Porque muitas vezes o que está faltando é nós se colocar no lugar do nosso irmão. Às vezes, muitas vezes, eu tiro por mim mesmo. Às vezes, tem muitas vidas, eu falando com Deus, tem muitas vidas que estão necessitando de algo, mas tem muitas vezes a pessoa olha com um olhar carnal, dizer muitas vezes que a pessoa não está merecendo. Tu imagina aí, se Deus fosse olhar do jeito que o ser humano olha para o seu próximo, dizer que não está merecendo, será que quando eu estava na droga, eu estava na bebida, eu estava merecendo estar nos caminhos do Senhor hoje? Quer dizer que nós vimos olhar com o olhar de Deus, não com o olhar carnal. E nós vimos entender que o nosso irmão necessita, a igreja é a nossa família. A igreja, se nós olhar com o olhar espiritual, a igreja é a nossa família. É bem verdade. Às vezes lá em casa, tudo lá em casa é em concordância. Quando a menina quer ir para um canto, já é culto de família, né? Então eu só posso falar de dentro da minha casa. Quando as minhas filhas, ela quer ir para um canto, ela pede a mãe delas. Aí depois elas vêm me pedir. Se eu confirmar, elas podem ir. Se eu não confirmar, elas não podem ir. Mas a autoridade é tua, Nonato? Não. A autoridade é daquele lá de cima. Aleluia. Se eu ver que elas vão para um canto que agrada a Deus, eu deixo elas ir. Mas se eu ver que elas vão para um canto que não agrada a Deus, eu não confirmo, eu não concordo. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa com Deus: ensinar os seus filhos ao caminho que se deve andar. Ensinar os seus filhos, quer dizer, tudo lá em casa é em concordância. Se muitas vezes as minhas filhas vêm me pedir algo, eu digo assim: eu deixo, mas você primeiro pergunte à sua mãe. E assim é ela com as minhas filhas. Se a minha filha pedir a ela, ela diz: vai pedir o seu pai. Se o seu pai deixar, eu deixo. Quer dizer que a cada dia o que está faltando dentro da igreja é uma concordância. Porque se tiver concordância, pode ter a certeza que Deus não deixa de operar dentro do teu lar. Se tiver dentro do teu lar, pode ter a certeza que o nosso Deus se faz presente. Se tiver concordância dentro do teu lar, pode ter a certeza que Jesus não está fora da porta, não. Jesus está dentro da casa. Agora, se não tiver concordância dentro do teu lar, pode ter a certeza que Jesus está na porta batendo, esperando, mandando por ele entrar, esperando que tu não atitude e dizer: pode entrar, Jesus. Dá para você se examinar. Quer dizer, se tiver concordância entre o seu marido e a sua esposa, pode ter a certeza que Deus se faz presente. Agora, se não tiver concordância dentro do seu lar, o nosso Deus não se faz presente. Ele está na porta, batendo, esperando, mandando, esperando a tua decisão, tu mandando ele entrar. Quer dizer que a cada dia nós vamos entender que família já começa dentro do nosso lar, que família começa dentro da igreja. Às vezes tem muita gente que esquece disso, acha que muitas vezes eu aprendo a cada dia com minhas filhas. É bem verdade que muitas vezes Deus vai me ensinando através da Marina. Eu tenho que contar isso porque é a realidade. Eu não posso contar o que eu não vivo. Porque se eu pegar esse microfone e contar o que eu não vivo, quando chegar lá no céu, no último dia, Jesus vai dizer assim: Nonato, eu te dei tantas oportunidades. Eu estava olhando do alto céu e em vez de tu fazer as coisas do jeito que eu queria, tu estava fazendo totalmente ao contrário. Aí Jesus vai dizer: sabe o que? Te aparta de mim que eu nem te conheço. Quer dizer, por isso que eu prego aquilo que eu vivo. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu posso agradar o ser humano, mas o que eu tenho que agradar mesmo, primeiramente, é aquele lá de cima. Quer dizer, não adianta eu agradar a igreja todinha e Jesus olhar do alto céu e saber que eu não estou agradando a ele. Quer dizer, a minha casa, eu se torno mais pequeno do que a Marina. Eu já falei isso aqui, mas sabe por quê? Porque a Marina é pura. A Marina é pura. Eu já fui pecador. A Marina é pura e Deus opera na vida da Marina. Se Deus opera na vida da Marina, quem é que está na vida da Marina? É o Todo-Poderoso. Se eu não me sentir menor do que o Todo-Poderoso, eu vou me exaltar. E é arriscado qualquer hora eu cair. Por quê? Porque eu mesmo estou me exaltando. Quer dizer que a cada dia é um culto de família que nós vemos dar ao nosso Deus em premissa, ao nosso Deus em primeiro lugar. O que está faltando é isso. Às vezes é de verdade, às vezes eu falando com Deus em pensamento: Senhor, é muito
Às vezes, a pessoa muitas vezes diz que vai sair dos caminhos do Senhor, diz que vai jogar tudo para o alto. Aí eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, ele não se lembra que tu deu um carro a ele, ele não se lembra que tu deu uma casa própria a ele. Aí o Senhor vai dizer assim: meu filho, pergunta a ele se ele quer jogar o carro dele para o alto, se ele quer jogar a casa que eu dei a ele para o alto. O que é que muitas vezes o ser humano é tão falho que ele quer jogar aquilo que é precioso. O inimigo está enganando o ser humano, ele quer jogar aquilo que é precioso, e nós não queremos jogar aquilo que Deus deu de graça. Muitas vezes o ser humano está pagando um alto preço aí, correndo para cima e para baixo, atrás de algo material, mas está esquecendo que Deus dá de graça. Aquilo que Deus dá de graça, uma riqueza, ele dá nos caminhos do Senhor. Quantos estão se apegando na riqueza da terra? Quer dizer que nós devemos se apegar naquilo que vem de Deus. E nós devemos cada dia se firmar naquilo que vem de Deus, porque é bem verdade. Muitas vezes o ser humano quer abandonar logo Jesus, não sabe ele. Que é Jesus que vai resolver a situação dele. Não sabe ele, que é Jesus que está guardando a família dele. Mesmo ainda ele está na glória,